Oba! E aí, cambada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Silas, o tio do bigode, em mais um episódio do Heavy Mustache. Solta a vinheta. Antes de mais nada, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, deixa aquele joinha para fortalecer, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com a sua prima, aquela gatinha. Me siga nas outras redes sociais, elas estão aqui embaixo. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, hoje eu tô aqui para falar de uma banda sensacional que, embora tenha tido uma discografia bem curta, ela teve bastante impacto na cena metal. Foi uma das bandas pioneiras do estilo prog metal nos Estados Unidos. Eu tô falando do Crimson Glory. A banda ela surgiu em 1983 e ela fazia uma espécie de power metal old school norte-americano, com várias nuances progressivas e um clima bem teatral. Uma coisa que diferenciava essa banda do restante das outras bandas da cena é que eles usavam máscaras metálicas que cobriam o rosto inteiro deles. E embora tenha sido um hábito muito esquisito, isso ajudou a criar uma reputação para eles e ajudou a angariar um interesse para a banda, além do som em si ser incrível. Segundo os caras, eles ficaram vários anos só ensaiando para eles terem um som bem redondo. Bom, o primeiro álbum, auto-intitulado, veio em 1986. E trazia na formação John Drenning e Ben Jackson nas guitarras, Jeff Lords no baixo, Dana Burnell na bateria e o lendário John Patrick MacDonald Jr., que tinha a alcunha de Midnight. Segundo ele, uma vez ele estava caminhando pela floresta, ele encontrou uma menina que era uma espécie de guia espiritual, e essa pessoa falou para ele que o nome espiritual dele devia ser Midnight. E ele resolveu adotar esse nome como nome artístico dele. Enfim, de volta pro álbum, ele tem um clima clássico prog metal daquele dos primórdios. Segundo a banda, eles não tinham problema nenhum em ser comparados com Queensryche, porque eles também tinham essa veia progressiva, mas mesmo assim eles não eram diretamente influenciados pelo Queensryche. Bom, aqui a gente tem aquela sonoridade clássica do power metal norte-americano, com guitarras técnicas bastante melódicas, várias harmonias de guitarra. O vocal do Midnight era um grande diferencial aqui, ele tinha uma pegada bem melódica e aguda, estilo Geoff Tate do Queensryche. Mas segundo o próprio Midnight, ele se diferenciava do Geoff Tate porque ele conseguia fazer coisas um pouco mais agressivas com a voz. E de certa forma eu até concordo. Ele começa com a grandiosa Valhalla, sensacional. Tem a Dragon Lady, que tem um andamento mais acelerado. Uma faixa bem legal que é clássica da banda, tem um andamento um pouquinho mais cadenciado, é a Queen of the Masquerade. E ele termina com a belíssima e atmosférica Lost Reflection, maravilhosa, com uma interpretação vocal incrível do Midnight. Com exatamente a mesma formação, em 1988 veio o grande clássico Transcendence. Que é considerado por muitos e por mim mesmo como o melhor álbum do Crimson Glory. Um grande clássico dos anos 80. Aqui eles pegaram toda aquela sonoridade power old school barra progressiva, atmosférica e teatral e uniram isso a uma produção cristalina que deu todo um impacto maior às faixas. Ele já começa com a incrível Lady of Winter, que tem um riff de guitarra maravilhoso, absolutamente criativo. Red Sharks é mais agressiva, ela começa com um andamento mais rápido. Os backing vocals que aparecem na ponte são incríveis. Mask of the Red Death também é um grande clássico. Uma semi-balada belíssima que é um grande clássico da banda é a Painted Skies. Where Dragons Rule é mais cadenciada e tem um trabalho de guitarra primoroso. E tem uma faixa que é um pouquinho mais comercial, mas ainda assim é muito bacana, que é a Lonely, que inclusive ganhou um videoclipe.
Uma curiosidade dessa época é que os caras abandonaram as máscaras que cobriam o rosto inteiro e passaram a usar máscaras que só cobriam a metade. Porque eu acho que eles estavam tendo bastante problema, as máscaras estavam aquecendo muito, era difícil de respirar. Uns anos depois, o guitarrista Ben Jackson e o baterista Dana Burnell resolveram sair da banda. Segundo eles, em entrevistas, a banda estava tendo uns atritos ali, porque alguns queriam mudar o direcionamento da banda, enquanto que eles queriam manter aquele som característico que eles conseguiram nos 2 primeiros álbuns. Mas enfim, a banda resolveu seguir como um quarteto com apenas um guitarrista, e a entrada do baterista Javi Yacordia, não sei se eu estou pronunciando corretamente. E com essa formação, em 1991, eles lançaram o peculiar Strange and Beautiful. Esse álbum marca uma mudança total na sonoridade da banda. Aqui, eles começam a trabalhar com um som mais hard rock, uma coisa que estava começando a ficar bastante em voga no final dos 80 e início dos 90. Altas farofadas, até nas letras eles começaram a mudar o direcionamento. Ficou um negócio mais meloso, falando mais de mulher, deixaram aquela coisa mística e teatral mais de lado. Tanto que até eles abandonaram as máscaras nessa época. É um álbum que muitos dos fãs old school torcem o nariz por ter essa mudança brusca, mas ainda assim, depois de reouvir, eu vi que ele tem uma qualidade muito legal, a produção dele é muito boa. Aqui eles dão uma ênfase muito maior na bateria, com uma pegada mais tribal. Tem bastante uso de violão, uma coisinha um pouco mais Led Zeppelin. Ao mesmo tempo que apostaram em refrãos mais pegajosos, algumas coisas um pouco mais radiofônicas. A faixa inicial, que é a faixa título, ela tem um pouquinho da pegada dos 2 primeiros, é um pouco mais focada nos riffs de guitarra. Então ela tem um pouquinho desse clima old school, mas já dava pra ver que tinha uma diferença ali. Promised Land é uma faixa bacana. The Chant foi a faixa que foi escolhida para ser single, ela também é legal, mas tem uma pegada bem hard rock, é uma coisa que você imaginaria o Mr. Big fazendo. Uma faixa meio estranhona no meio, a In The Mood, que tem solos de saxofone, veja você. Enfim, não é um álbum ruim. Você ouvir com a mente aberta sem pensar nos 2 primeiros, talvez você consiga curti-lo bastante. Se você é fã de hard rock, provavelmente você vai gostar dele. No meio da turnê desse álbum começou a dar ruim, a banda tava ali tendo uns probleminhas, então os caras resolveram cada um ir pro seu lado. Alguns dos músicos montaram alguns projetos juntos. O Midnight ele saiu da banda e resolveu se aposentar e ficou uns anos desaparecido. Depois de uns anos parados, o Draining e o Lords resolveram voltar com Crimson Glory. Tentaram chamar o Midnight de volta, mas Midnight não estava confortável ali. Ele disse que o vocal dele não estava em forma. Então eles chamaram o vocalista Wade Black. E em 1999 saiu o 4º álbum do Crimson Glory, o Astronomica. Como citado, trazia Wade Black nos vocais. E Steve Wackles, do Savatage, baterista, foi creditado. Ele foi chamado para gravar o álbum e fazer turnê, mas meio que saiu ali no meio. E ele é acreditado como baterista no álbum, mas todas as baterias são eletrônicas. Ninguém tocou bateria de fato no álbum. Ele foi uma tentativa de retorno à sonoridade mais prog metal deles, do início, né, dos 2 primeiros álbuns. Mas ele soa um pouquinho esquisito porque a produção, mixagem deixa o negócio muito plastificado. E a batera programada sem vida nenhuma também traz esse problema. E o vocal do Wade Black aqui tá um pouquinho esquisito, não parece que casa muito bem. Ele canta bem agudo e agressivo em partes, mas tá faltando alguma coisa, não tá ornando. Não é um álbum ruim, mas ele é mais difícil de escutar se comparado com os outros. Eu gosto da faixa New World Machine, mas de resto eu não consigo citar algum grande destaque, porque mesmo tendo ouvido algumas vezes, não marcou, não pegou. Depois de um tempo em turnê desse álbum, a banda resolveu se separar novamente e foram se juntar só em 2005 com o line-up original. Os caras até anunciaram que gravariam um álbum novo com Midnight e o álbum Astronomica seria regravado com o vocal dele, que era o que eles pretendiam ter feito para começo de conversa, mas depois a gravadora em que eles estavam, que era Black Lotus, acabou falindo no meio do caminho. Estou falido.
então eles não conseguiram concretizar os planos deles. Então a banda ficou um pouquinho parada ali, e em 2007 o vocalista Midnight acabou sendo preso por dirigir mango assado. Depois de 4 dias ele acabou sendo expulso da banda. Os caras disseram que a relação com ele estava muito complicada, e eles chamaram Wade Black de volta, e chegaram a tocar 2 shows com ele, mas a banda novamente entrou no hiato. Em 8 de julho de 2009, o vocalista Midnight faleceu. F no chat. Faleceu. Ele faleceu por conta de um aneurisma no estômago. No Prog Power USA de 2009, o Crimson Glory fez um show especial em homenagem ao Midnight, contando com vários vocalistas convidados. Entre eles o Nils K. Rue do Pagan's Mind, o Lance King, que na época era vocalista do Pyramaze, nosso Danilo Ebert do Mindflow, entre outros vários vocalistas. Em 2010, Todd La Torre foi anunciado como novo vocalista do Crimson Glory. Então a gente tinha todos os instrumentistas da formação original, mais o Todd La Torre. E eles tocaram vários festivais com essa formação. E em 2011 eles chegaram a anunciar que estavam trabalhando no álbum de inéditas e chegaram a soltar uma demo chamada Garden of Shadows. Estranhamente, em algumas plataformas tá escrito errado, tá escrito Garden of Shadows. Me deixa extremamente puto. Isso é uma afronta ao meu toque. Mas depois de uns tempos, por falta de atividade, em 2013, Todd La Torre resolveu cascar fora. No meio do caminho, ele tava trabalhando ali com os caras do Queensryche, que na época estavam tretados com o Jeff Tate, e ele trabalhou ali com eles com o nome de Rising West, até ele ser de fato efetivado na banda como Queensryche. E o Crimson Glory novamente entrou no hiato aí. Não sabemos quando eles vão voltar, se eles vão voltar, se vai ter algum álbum algum dia. Mas vamos esperar que sim, porque pelo menos a música da demo que foi feita prometia bastante. E é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo o canal para ver as bodegas que vai rolar aqui. Falou, valeu, bye. Heavy Busters.